descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Só pegando um pouco daquilo que a canção falava. Pudesse cantar aqui, né? Amém, irmãos? Quantos acharam aí? Diga amém aí. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Amém, irmãos? Então vamos ler lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A gente vai ver lá no versículo, vira a folha aí, irmãos. No versículo 14 fala o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes, irmãos? Consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. O que Naamã era, irmãos? Um comandante de quê? De um exército. Na verdade, aqui fala que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Na verdade, os irmãos podem ficar sentados. Mas só que Naamã, talvez pela posição que ele exercia, ele era uma pessoa orgulhosa. Na verdade, era uma pessoa egoísta. E ele foi procurar o homem de Deus, para que aquela lepra dele fosse sarada. Mas na verdade, quando ele procura o homem de Deus, o que aquele homem faz? O que aquele homem manda ele fazer? Procura o pior rio daquela cidade e mergulha lá quantas vezes, irmãos? 7 vezes. E o que ele fez? Ele argumentou, na verdade, ele falou que tem outros rios melhores do que esse. Você está me mandando para ele. Mas depois de 7 vezes que ele mergulhou, o que aconteceu com ele? Ele foi curado. E eu quero falar para os irmãos, tem muita coisa que de repente te atrapalha em servir ao Senhor. Tem muita coisa que atrapalha você estar aqui no culto do sábado, na escola dominical no domingo, no culto de domingo. Eu não sei se é sua família, se é seu marido. Tem muitas coisas que ainda que faz parte do seu ego, do seu orgulho, que tem que ser quebrado. Amém? Para que essa igreja possa avançar aqui em Porto, aqui no IP, vocês têm que estar buscando ao Senhor. Você tem que pedir que o Senhor quebre o seu orgulho. Amém? Eu achei legal quando a música estava tocando e a gente observou isso. Eu quero descer. Muitas pessoas querem subir, querem estar em posições altas, mas primeiro você tem que descer. Amém? Irmãos, a palavra que eu preparei essa noite, durante essa semana eu estava conversando com minha mãe lá em casa, e eu pedia, orando ao Senhor, que Ele pudesse me dar uma palavra, que não fosse uma palavra simplesmente que os irmãos quisessem ouvir, que fosse uma palavra que o Senhor pudesse falar ao coração de vocês. Amém. Eu sei que muitas vezes a gente sai de casa e fala assim: não, pastor só fala de dízimo, só fala de oferta, só fala disso. Eu quero ouvir sobre uma coisa que é agradável. De repente você veio hoje com esse pensamento, mas hoje você vai ouvir aquilo que é agradável ao Senhor. Amém? Amém. Irmãos, o nome desse, eu coloquei um título, se vocês tiverem com algum papel, se vocês quiserem anotar na Bíblia, para essa mensagem: pagando um preço. Né? Eu não quero simplesmente falar de dinheiro. E esse preço aqui podia ser substituído por cruz. Quero falar de sacrifício, de renúncia, de perda. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que dá muito trabalho para a gente, muitas vezes até a igreja, o horário, né? O pastor estava falando para mim que está faltando muitos irmãos, férias, não é isso? Outras pessoas não vieram, a nossa igreja também está com esse mesmo problema. Chega a temporada de férias, a igreja seca. Os irmãos chegam carregados, não é verdade? Talvez lá onde eles vão ficar, não procuram o Senhor, não lê a Bíblia,
né? Não se consagram, de repente se mistura com outras pessoas e chegam carregados. E isso atrapalha, não é verdade? Então a nossa igreja tem que passar por isso também. As pessoas, em época de férias, a igreja fica vazia. E outra coisa, irmão, a gente não pode dar férias para o Senhor. Na verdade, o Senhor trabalha 24 horas. O diabo também trabalha 24 horas. Na verdade, a gente tem que estar ligado 24 horas também, buscando ao Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Tudo na nossa vida tem um preço, tem um valor, tem um significado. Né? Eu e o Vinícius fazemos um curso de história. A gente tem aproximadamente 2 anos pela frente ainda. Né? Tem muita coisa para ser feita ainda. E o nosso curso é um curso que muitas vezes o confronto com quem conhece a palavra de Deus é muito grande. Mas a gente sabe que nós somos diferentes ali dentro. Né? Glória. Mas a gente pode conhecer o estudante pelo preço que ele paga nos seus estudos. Se ele vai ser um bom profissional. E isso vai para todas as profissões, para todos os segmentos. E a Ana chegou lá em casa e já estava brigando. Aleluia. Eu falei, se Moisés perdeu, né? Mas é importante, irmão, consagrar a sua vida, buscar o Senhor, buscar intimidade com o Senhor. Amém? Mas eu quero falar para vocês sobre esse preço. Eu separei alguns princípios para que a gente pudesse falar sobre eles. E eu queria falar uma coisa para você. Você nunca vai alcançar o seu propósito, o seu projeto, se você falhar em pagar esse preço. Tudo na nossa vida tem um valor. A nossa igreja está recomeçando em Porto Nacional. Tem um sacrifício. Se nós não estivermos ali orando, buscando a parte do Senhor, para que outras pessoas também venham agregar valores com a gente, a obra para. Porque tem pessoas que realmente estão suando a camisa, estão, né, tá crescendo. Depois, quando vocês tiverem o prédio de vocês, aqui vai ser só com eles. Eu creio que dentro desse ministério de vocês, outras igrejas serão abertas nessa cidade. Amém? O reino de Deus, irmão, ele tem que ser acrescentado, expandido. E eu creio que aqui dentro tem irmãos, homens e mulheres, que serão preparados para isso. Futuros pastores. Eu falava com o irmão disso certa vez lá em casa, sobre discípulos. Na verdade, pessoas vão ter que andar com o pastor Nilson. Homens e mulheres. Porque no momento que o pastor Nilson não tiver condições, que ele estiver ocupado, vai ter que ter alguém para substituir ele. E no momento que o Senhor começar a colocar ele em posições maiores, vão ter que ter pessoas para poder estar auxiliando ele. Amém, irmãos? Vocês acreditam que essa igreja será a diferença em Porto Nacional? Está sendo, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 14, capítulo 4. Desculpa. Versículo 18 até o 20. Comigo, disposição. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu estou disposto a pagar um preço pela minha vida em todas as áreas. Amém. Acharam, irmãos? Amém? Quem pode ler para mim? Pastor Nilson, pode ler? Sim. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.